Oi, gente, boa tarde. Eu vou deixar uma palavra para vocês, para o coração de vocês. É uma palavra que tem falado comigo, que tem me feito pensar nos meus atos, nos meus procedimentos. E eu creio e acredito que isso também vai falar de alguma forma com você e vai mudar algo na sua vida. Lucas, capítulo 6, versículo 46, eu vou ler até o versículo 49, depois vou ler em Coríntios também e João 15. Sobre os dois fundamentos do título. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A gente já pode parar por aqui, só para colocar algo aqui. Deus, ele não quer que nós chamemos ele de Senhor. Ele não quer que eu o chame de Senhor. Ele não quer que você o chame de Senhor se você não obedece a ele. Então, se você não faz o que ele vos manda, isso fala sobre obediência. Então, o primeiro ponto que a gente já pode colocar aqui é sobre obediência. Então Deus, ele já começa a pedir de nós mais obediência. Senão, do que vale chamarmos ele de Senhor se nós não obedecemos a voz dele? Vamos continuar, versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então vamos lá. Ele está falando aqui que ele vai mostrar para nós quem nós somos semelhantes. Ele diz: se você vem, ouve e pratica, eu vou te mostrar quem você é semelhante. Então anote aí, ele quer a obediência de nós e ele vai me assemelhar a alguém. Se eu venho até ele, se eu vou até ele, se eu escuto o que ele está me falando e eu pratico o que ele está me falando, ele vai me dizer a quem eu sou assemelhado, a quem, com que tipo de classe de pessoa eu pareço, se eu sou verdadeiro, se eu sou autêntico. Ele vai continuar no versículo dizendo, versículo 48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce. O alicerce é o fundamento, é a base. Se você, o que ele está dizendo? Se você vem até mim, ouve o que eu estou te falando, o que eu estou te pedindo, e você pode entrar, e você pratica, você é assemelhado a um grupo de pessoas que cavou uma profunda vala e lançou o alicerce, o fundamento. Pode ser. E lançou o alicerce, o fundamento. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Desculpa, porque teve gente que entrou. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim: ele diz: se você vem a mim, escuta o que eu falo e pratica, você é semelhante a um homem que cavou uma vala profunda e lançou o alicerce sobre a rocha. 1 Coríntios 3, versículo 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Alicerce é base, fundamento é base. Então, se nós vamos até Jesus, escutamos o que Jesus está nos dizendo e nós praticamos, nós somos comparados a um homem prudente que cavou uma vala profunda, lançou o alicerce. Quem é o alicerce? Quem é o fundamento? É Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro fundamento. Não há ninguém
que seja outro fundamento, não existe um outro fundamento, não existe um outro alicerce. Jesus, ele é o perfeito e único alicerce, ele é o perfeito e único fundamento, não há nenhum outro fundamento. Então, se nós vamos até ele, escutamos o que ele está nos falando, escutamos o que ele está nos pedindo, escutamos o que ele está nos ordenando e nós praticamos isso, nós obedecemos a voz dele, nós somos comparados a um homem que está cavando, colocando Cristo como a base sobre a rocha. Ele é a rocha também, ele é a nossa base. Então, se nós escutamos, se vamos até ele, escutamos, praticamos nossa casa espiritual, a Bíblia diz, as Escrituras dizem que nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós estamos construindo, enquanto estamos na terra, estamos construindo em nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual é que somos nós. Existe um versículo nas Escrituras que dizem que por mais que o nosso homem exterior, o que vocês estão vendo agora, esteja se corrompendo, o nosso homem interior, ele está cada vez melhor crescendo. Está cada vez melhor crescendo. Vamos continuar. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construído. Ou seja, se nós estamos mesmos construindo sobre o alicerce, sobre um único e verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo, se nós estamos indo até Ele, se nós estamos escutando a voz dEle, obedecendo a Ele e praticando, nós estamos construindo a nossa casa espiritual com verdade sobre a rocha. E quando vem a enchente, ela não pode abalar. Abalar significa estremecer, agitar, sacudir e causar grandes emoções. Existem grupos de pessoas, 2 grupos de pessoas que você está falando. Os 2 têm algo em comum, os 2 vêm até Jesus, os 2 escutam de Jesus, mas apenas um grupo de pessoa pratica. Esse grupo de pessoa que pratica é o grupo de pessoa que está construindo a casa espiritual sobre a rocha, sobre o fundamento que é Jesus. E quando as coisas começam a apertar e começam a abalar os fundamentos da casa, começa a estremecer, agitar, sacudir, pode até causar grandes emoções, pode até causar danos, mas a casa não desaba, ela não chega à sua ruína, porque o fundamento é Jesus Cristo, o único verdadeiro fundamento, que nós vemos em 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Versículo 49 diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Desabar significa caiu, tombar, derrubar e arruinar-se. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então nós temos 2 grupos de pessoas. Os 2 grupos de pessoas têm 2 coisas em comum. Os 2 vão até Jesus, os 2 escutam o que Jesus está falando, mas um grupo de pessoas pratica e outro grupo de pessoas não pratica. Esse grupo de pessoas que pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa. Nós somos a casa espiritual e construiu a sua casa sobre o fundamento, que em 1 Coríntios 3, 10 e 11 diz que Jesus ele é o único fundamento. E vindo a enchente, o rio contra ela abalou as estruturas, mas não foi destruído. E o segundo grupo de pessoas que veio, escutou, mas não praticou, é comparado a um homem que construiu sobre a areia, sem fundamento, sem alicerce. Veio a enchente, abalou a casa e derrubou, destruiu, e foi grande sua ruína. A pergunta é: que tipo de pessoa nós temos sido essa semana? Que tipo de pessoa nós temos sido essas últimas semanas, esses últimos dias, esses últimos meses? Nós somos o grupo de pessoa que vem até Jesus, escuta o que ele está pedindo, escuta o que ele está ordenando, escuta o que ele está falando e praticamos? Ou nós somos o grupo de pessoas que vem até Jesus, escutamos o que ele está falando conosco, mas nós não praticamos? Porque em 1 Coríntios 3, continuação, versículo 12 mais ou menos, ele fala que o fogo ele vem provar a nossa casa. As escrituras dizem que nós somos a casa espiritual. O que nós estamos construindo
nós estamos construindo em nós mesmos. Jesus, ele é o fundamento. Se Jesus, ele é o nosso fundamento, as circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, elas não fazem com que nós podemos ser abalados, mas nós não chegaremos à ruína, porque Jesus, ele é o fundamento. O versículo 12 diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Ou seja, Jesus, ele deve ser um fundamento, a nossa base, o que vem embaixo, primeiro, a base, ele é o nosso fundamento. A partir daí, nós estamos construindo. Se o que nós estamos construindo for com pedras preciosas ou com ouro, o que é o ouro? O ouro é a glória de Deus. Se nós estamos construindo na nossa vida, no nosso dia a dia, com verdades, nós lemos as Escrituras, obedecemos as Escrituras, se nós vamos até Jesus, escutamos a sua voz e praticamos com verdade, vivemos a verdade sem se importar o que as pessoas falam, se nós temos uma vida de verdade, isso tem mais poder do que você falar, você ser tem mais poder do que você falar. Chegará um tempo em que o fogo, ele vai revelar se o que nós estamos construindo está sendo construído sobre Cristo, que é o fundamento, está sendo construído com pedras preciosas de ouro, com a glória de Deus, ou se estamos construindo com palha, se nós estamos construindo com palha, que logo que o fogo queima, some, ou com feno, e se nós vamos permanecer. Quando o fogo vir provar a nossa casa espiritual, vamos saber se vamos permanecer ou não. João 15 diz que o Pai é o agricultor e Jesus, ele é a figueira, nós somos os ramos. O ramo, ele não pode, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se não permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Ok. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lançam no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então ele está respaldando o texto de Lucas que nós estávamos lendo. Se permanecer diante dele, ele começa pedindo obediência e ele começa abrindo um lequezinho e explicando. Existem dois grupos de pessoas que vêm a mim, os dois vêm a mim, os dois escutam, mas um grupo de pessoas pratica e o outro não. O que pratica, ele permanece diante de mim e eu limpo ele para que ele dê mais fruto. Por ele vir até mim, ouvir e praticar, ele me obedece, ele pratica, ele permanece e dá fruto. O que vem a mim, escuta, mas não pratica, ele não permanece, está sempre fraco e a sua casa nunca vai crescendo, a sua obra nunca cresce. A vida como cristão, a nossa salvação, ela é além de um evento. Começa no simples ato de crer em Jesus, confessar com os lábios, de levantar as mãos, confessar com os lábios. Depois vem o ato do batismo, que você mata a sua velha criatura, nasce uma nova criatura. E daí pra frente você tem a opção de ser mais uma multidão ou de ser um discípulo. Se você decide ser discípulo, você precisa construir a sua obra e crescer. As escrituras dizem que é de fé em fé e de glória em glória. Se nós não estamos nos submetendo todos os dias ao que Jesus está nos falando, ao que Ele está nos pedindo, ao que Ele está nos exigindo também, e não praticamos, nós somos mais um tipo de pessoa que faz parte da multidão e não dos discípulos, porque os discípulos eles têm uma ordenança, os discípulos eles devem ter postura, eles precisam ser maduros. Então, que tipo de pessoa nós temos sido esses últimos dias?
Qual grupo nós fazemos parte? O grupo das pessoas que vêm até Jesus, escuta o que ele está falando, pedindo, ordenando, exigindo e praticamos? Ou o grupo de pessoas que também vão até Jesus, escuta o que ele pede, exige, etc., e não praticam? Um dia o fogo provará a nossa casa. Um dia a nossa casa, as nossas estruturas serão abaladas. Mas somente o que foi construído com verdade, em obediência ao Senhor, obediência às Escrituras, obediência à voz dele, permanecerá. E tudo o que não foi construído com verdade, o fogo queimará, e a ruína dessa casa será grande.